queridos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor em Isaías 36. Amém? Isaías 36. Glória seja dada ao nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre o rei. Sobre o rei Ezequias. Amém? Sobre o rei Ezequias. E sobre Senaqueribe, né? O rei da Síria. Pode encontrar? Amém. Amém. Seja à vontade, se até sentado. Amém. Isaías 36, a partir do primeiro, fala assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Ax, o rei da Síria, enviou o seu comandante com um grande exército de Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Zebnar e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que vocês estão baseados a sua confiança. Você diz que tem estratégia de força militar, mas não passa de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois vejam, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão a quem nela se apoia. Assim é o faraó e o rei do Egito para todos aqueles que dependem. E se você disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são deles os altos altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderia repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruir. No 11 fala assim: então Eliaquim e Zebnar e Joá disseram ao comandante: por favor, fale com seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, pensam que o meu Senhor mandou dizer essas coisas somente a vocês e ao seu Senhor? Não, os homens que estão sentados no muro? Pois, com vocês, eles terão que comer os próprios pés e beber a própria urina. E aí segue, isso não pode sentar. Deixa eu contar aqui mais ou menos o contexto aqui. Ezequias era o rei de Jerusalém. E ao derredor ali da cidade, tinha cidades fortificadas. Essas cidades fortificadas eram justamente onde ficavam os principais das famílias, que eram guerreiros, que estavam ali justamente para guardar a cidade de Jerusalém. E essas cidades fortificadas, segundo a história que conta, Senaqueribe derrubou todas elas, deixou Jerusalém sitiada. E Senaqueribe era um rei que ele tinha sobre a sua vida alguns legados. Primeiro, que ele, onde ele chegava, ele destruía o reinado e tomava conta. E ali, naquele momento, Senaqueribe já tinha destruído ali, tinha tomado todas as cidades fortificadas de Judá e tinha se apossado delas. E a única situação que impedia de Senaqueribe tomar a Jerusalém era justamente a situação que nós vamos ver lá em Crônicas, que é a mesma história, né? Que fala assim, lá em Crônicas 32:
E quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais, os comandantes do exército, sobre a ideia de mandar deixar a passagem das águas da fonte do lado de fora da cidade, e eles concordaram. E assim juntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes do riacho que atravessava e a região, e eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Pois, depois de um grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ela, e construiu um outro muro do lado de fora do primeiro, e refessou a Miló, da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então diz aqui a história que, quando Senaqueribe tomou todas as cidades fortificadas, o rei Ezequias chamou seus oficiais e falou: olha, antes que ele tome Jerusalém, vamos tirar todo o suprimento deles, vamos tirar toda a água, porque se nós tirarmos a água de Senaqueribe, ele não vai ter força para entrar em Jerusalém, e vamos também levantar um muro fortificado aqui, para que possa impedir ele de entrar. Então fizeram isso. E Deus aqui me faz entender, queridos, que quando nós falamos de cidade fortificada, significa fortaleza, significa que não pode entrar, mas Senaqueribe entrou. Ezequias aqui é um rei que conhecia o Senhor, dizendo que ele derrubou os altares, que ele tirou toda a abominação do povo de Israel. As pessoas estavam lá adorando Israel nos montes, e nesses montes, Ezequias chamou todos, ele falou: não, vocês não vão adorar mais nos montes, não, vocês vão descer e vão adorar o Senhor lá em Jerusalém, lá no santuário, lá onde foi preparado para ele. E Ezequias tomou essa atitude, e ele conhecia Deus, e diz a palavra que ele fez segundo o que era bom e reto, segundo os seus antepassados, que era Davi. Olha só, ele foi comparado a Davi, e ele tinha no seu coração estratégias para guerrear contra os seus inimigos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, queridos. Nós conhecemos o Senhor, nós falamos do Senhor, mas quantas vezes Satanás se levanta e ele tenta entrar na nossa vida, e muitas vezes nós achamos que nós somos fortes, nós achamos que estamos realmente balizados com as nossas armas, e nós somos surpreendidos por Satanás. E a única coisa que nos resta é nós zelarmos pelo nosso templo. Ezequias estava aqui dentro de Jerusalém, porque ele sabia que se Senaqueribe entrasse, ele estaria destruindo o templo de Jerusalém. E muitas vezes, queridos, nós nos achamos fortes, nós achamos que somos pessoas que, por estarmos dentro da igreja, estarmos cheios do Espírito Santo, isso valida o que pode levar à derrota de Satanás. Queridos, o que valida a derrota de Satanás não é mais minha autossuficiência ou confiar nas minhas fortificações espirituais, mas é confiar no Deus de Israel. Aleluia. É confiar no Deus de Israel. E muitas vezes Satanás tem entrado na nossa vida porque nós confiamos demais naquilo que nós propomos para Deus. Me proponho estar buscando Ele constantemente, me proponho buscar Ele constantemente em oração, em jejum da palavra, esquecendo de tirar algumas fontes de água que ainda estão corrompendo a nossa vida, que ainda estão lá, sabe, com um sapatinho de lã, trabalhando no nosso emocional, trabalhando no nosso físico, e achamos, querido, que o maior problema é aquele grande que está sufocando a minha vida. Muitas vezes, querido, as nossas cidades são fortificadas, mas as águas que estão ali correndo são coisas pequenininhas que estão alimentando, sabe, Satanás. Está alimentando Satanás. Enquanto você está correndo de um lado, você está buscando a Deus, está trabalhando na tua vida, tem coisas pequenininhas que estão sendo trabalhadas na tua vida que você nem percebe. Cuidado, isso pode ser a sua glória. Eita Deus. Cuidado. Não são as grandes coisas que Satanás trabalha, porque ele já conhece você. Não são as grandes coisas que Satanás trabalha, porque ele já sabe como você reage às coisas grandes. Ele trabalha nas coisas pequenininhas.
são nas fontes pequenininhas, Meu Deus. são nos muros caídos, que a gente continua insistindo em carregar. Nós continuamos insistindo em carregar, porque achamos que em tempo oportuno nós vamos conseguir fechar essas brechas. Não, isso aí não faz muita diferença não. Se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio da graça de Deus, se eu falo línguas estranhas, eu estou bem com Jesus Cristo. Querido, o fato de você estar cheio não baliza, não diz que você está em retidão com Deus, porque o Espírito Santo se manifesta em situações específicas. Quando eu estou buscando isso não valida as brechas que você abriu, que eu abri. Deus quer te dizer nessa noite, querido, que Senaqueribe, ele se tipifica aqui em Satanás, e ele tem estratégias para me derrubar e te derrubar. Ele conhece as minhas fraquezas,